Eu sou André Porto Alegre e esse é o M3BS UCAcast, com a série especial Saúde e Futuro, uma sequência de encontros com o objetivo de criar uma ferramenta de comunicação e relacionamento em plataformas audiovisuais e de lançar um olhar para o futuro sobre a pauta de inovação das operadoras e administradoras de planos de saúde. A série especial Saúde e Futuro é uma iniciativa da Diretoria de Relações Institucionais do Milioli, Bianchi, Borrosino, Bellinati e Scarabella Advogados, o M3BS, com apoio institucional da Universidade Corporativa Abrange, a UCA. Contamos com a presença de Luiz Paulo Tostes Coimbra, presidente da Unimed Nacional e diretor de Gestão Educacional e Desenvolvimento da Faculdade Unimed, a quem eu dou as boas-vindas. Luiz Paulo é médico formado pela Escola de Ciências Médicas de Volta Redonda, com especializações em Medicina do Trabalho e Administração Hospitalar. Tem também MBA em Gestão Executiva pelo Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa da Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Luiz Paulo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui para compartilhar um pouco da experiência aí nesses anos de medicina. Obrigado. Completa a nossa bancada o advogado Fernando Bianchi, sócio do M3BS Advogados, especialista em Direito Médico e da Saúde Suplementar e membro da Comissão de Direito Médico e de Saúde da OAB São Paulo. Eu dou as boas-vindas, Fernando, já uma figura constante aqui na nossa bancada. Obrigado pela presença. Olá, André, é um prazer estar com você, com o Luiz Paulo, em mais um episódio desse importante projeto. Muito bem, vamos começar. Eu vou começar esse diálogo com um diálogo que você apregoou, Luiz Paulo, se eu não me engano, na 8ª edição do Healthcare Innovation Show, em setembro último, ou seja, a gente nunca sabe quando os nossos ouvintes vão nos ouvir, mas eu estou falando de setembro de 2022, tomara que nos ouçam por muito tempo, né? E aonde você colocava o diálogo como um pilar fundamental na sustentabilidade, e na época você dizia, abre aspas, do nosso negócio, né? O diálogo com a nossa rede prestadora, com o judiciário, com a sociedade e com os clientes. Como a gente está nesse bate-papo, eu queria entender melhor de você como é que funciona esse diálogo. O nosso negócio, como qualquer outro negócio, ele é feito por pessoas, né? E pessoas, elas precisam se relacionar, né? E negócio é relacionamento, né? Então, eu acho que a base, como as pessoas são a base de tudo, fazer com que as pessoas dialoguem sobre as dificuldades, sobre as necessidades, ele é fundamental para que o negócio possa coexistir, né, de maneira a atender às necessidades das pessoas. Então, o nosso negócio é cuidar da saúde e bem-estar das pessoas, né? E esse negócio tem influência do judiciário, tem influência do executivo, né, na regulação, tem do legislativo que legisla sobre o assunto, que é um assunto polêmico, e hoje a saúde nunca teve tanta importância quanto nesse momento pandêmico ou pós-pandêmico, que a gente já, de certa forma, está nele. Então, eu entendo que qualquer negócio precisa do diálogo, mas o nosso ele precisa de um diálogo mais intenso e que precisa, com esse diálogo, construir confiança entre os pares. O cliente precisa sentir confiança de que a operadora está querendo cuidar da saúde dele e não só ganhar dinheiro, né? O judiciário precisa entender esse aspecto, tá certo? E os nossos parceiros que prestam serviço, os médicos, os hospitais, também precisam que isso aconteça. E o mercado relacionado à saúde precisa desse diálogo, né? A gente precisa conversar com quem é possível nosso concorrente, quem é o parceiro, para que a gente construa um ambiente mais confiança. Eu acho que esse, para mim, é o principal ponto hoje do setor, é a falta de confiança. E eu não vejo outra maneira de construir confiança a não ser através do diálogo. Você sabe, Luiz Paulo, vou ter que fazer uma inconfidência aqui, Fernando. Por favor, André. Antes de te passar a palavra, porque teve um dia na minha vida muito jovem que eu entendi o que era a Unimed. E eu fiquei encantado quando eu entendi o que era a proposta da Unimed, que é uma proposta que ela nasce do diálogo, né? Você estava falando, inclusive, do diálogo entre os profissionais que decidiram
né, por uma questão associativa, prestar o serviço. Queria dar esse testemunho porque, para mim, era mais uma marca, né? A gente estava até falando antes de começarmos aqui sobre marca, e o dia que eu entendi o que era, como é que funcionava, eu achei sensacional. Então, eu faço um testemunho aqui, inclusive, para lhe cumprimentar. Sei que você tem uma trajetória histórica na Unimed, né? Irrelevante, sem dúvida nenhuma, para dizer que é muito interessante. Quem sabe a gente precise conversar ainda mais, até para entender o que é esse propósito, né? Ainda hoje de manhã eu estava tomando banho e eu estava pensando da importância do cooperativismo, né? Nesse momento que o mundo vive os extremismos, né? O extremismo colocado com o nome de capitalismo selvagem e o extremismo colocado do socialismo que por si só resolveria todos os problemas do mundo, né? Como é que fica esse meio aí? E o cooperativismo, ele primeiro, ele valoriza as pessoas porque é uma sociedade de pessoas, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem feito no sistema Unimed é aprimorar esse cooperativismo para que ele também deixe de ser um cooperativismo romântico, mas que seja um cooperativismo prático, né? Onde a gente tem um propósito claro, que a gente não tenha vergonha de dizer que nós estamos num negócio e que qualquer negócio precisa gerar resultado, né? Só que para nós do cooperativismo, o resultado não é só o dinheiro, não é só o dinheiro e o ganho de lucro. Para nós, o resultado também para os nossos cooperados, para os nossos clientes e para os nossos funcionários. Então, essa é a grande diferença do cooperativismo que eu acho, e ele se difunde hoje no mundo de maneira assim muito séria, tá? E muito firme. É a essência, né? A essência. É a essência. Eu tento disfarçar aqui, mas eu não consigo, né? Eu sou gaúcho. Eu até tento. Eu acho que não tenho sotaque. Imagina, aí depois as que pessoas isso? escrevem. Você é um cidadão do mundo. Esse você gaúcho não na tem destaque. bancada é uma coisa terrível. Mas não é isso, né? É que eu queria dizer porque os gaúchos têm no cooperativismo uma questão muito, muito interessante, até por conta dos meios de produção, né? Sempre foi uma forma, inclusive, de manutenção das pequenas propriedades. Por isso, o meu encantamento quando conheci como é que a Unimed funcionava. Doutor Fernando, por favor. Vamos Se lá. não me peguei aqui, agora já contei que sou gaúcho, agora vai longe. Vamos lá. Vamos lá. Luiz, o nosso negócio, né? Eu vou pegar um link com a nossa primeira abordagem falando do nosso negócio da saúde suplementar. Tem vários temas muito sensíveis, né? Um dos temas mais sensíveis é o reajuste, né? E você coloca numa reportagem que foi feita no Globo que só o reajuste não é necessário, é preciso de gestão, né? E aí tem aqui nessa reportagem do Globo, foi até na ocasião que a Unimed Nacional se uniu com o Hub de Startups paulistanos em busca de soluções inovadoras, né? Então a gente pensa em reajuste, um tema sensível, mas um tema lá que sempre existiu antes da regulação ou depois da regulação. E aí você vem e fala, não adianta só isso, ou seja, não é uma questão só financeira, é uma questão de gestão. Como que você enxerga isso, Luiz? Primeiro, e também não basta só a gestão, né? Boa. As coisas isoladamente, elas não resolvem todos os problemas. Se você pensar assim, eu vou fazer gestão, mas num ambiente hostil de uma regulação influenciada por motivações muito mais políticas, assistenciais, e não uma realidade onde você leva o social em consideração, leva o econômico em consideração, a gestão somente não vai resolver. Então, agora, por outro lado também, se você deixar só por conta de que as coisas vão caminhar, ela não vai resolver. Então, é preciso rigor na gestão, é preciso simplicidade na construção de processos, no encadear de processos. Hoje a gente complica muito as coisas, né? Então, é preciso maior simplicidade, maior agilidade nos processos, mas, sobretudo, que as pessoas se engajem naquele processo, né? Nós estamos lá com uma situação que eu falo que é uma inovação muito grande, é você, num ambiente verticalizado, o ambiente das nossas empresas é um ambiente verticalizado. Uhum. Você tem lá a hierarquia verticalizada, o presidente, o diretor, o superintendente, o gerente. Não é essa a hierarquia que você tem sempre. E como você faz os vários setores se comunicarem, que eu chamo lá de uma gestão mais horizontalizada, né?
Dentro do vertical, né? Nem tudo vertical. Então, mas as pessoas não estão preparadas para isso. De dizer assim, este aqui é o meu setor. Aqui é o setor da Unimed Nacional. Então, como é que a gente trabalha isso? Nós temos feito um trabalho intenso de construir essa cultura de engajamento e a cultura das pessoas conversarem, tá? Nessa busca de horizontalizar mais a gestão, inclusive no próprio crescimento do funcionário dentro da empresa. Porque todo mundo hoje quer chegar, quer ser gerente, quer ser... Mas ninguém pensa na carreira lateral, horizontal, de como isso contribui para a empresa. E de alguma forma eu consegui fazer um pouco isso em Volta Redonda, mas aqui pelo tamanho da empresa isso é muito mais necessário de fazer. Então essa é uma das maiores inovações que nós estamos fazendo, né? Rediscutindo o processo, de como você horizontaliza o processo, como torná-lo mais simples, mais eficiente e mais rápido. Por outro lado, a gente precisa muito da tecnologia, a gente precisa ouvir esse jovem com essa cabeça digital. O cara nasceu digital. Nós, 3 aqui, temos uma cabeça, nós não nascemos digital. Nós ainda somos da época analógica e fizemos um esforço enorme para aprender digital, para caminhar para o digital, né? Mas hoje você não tem uma evolução sem o digital. Então, essa proximidade com a Associação Brasileira de Startups nos dá mais visibilidade e mais diálogo com eles para ouvir deles e mostrar para ele as nossas necessidades e eles, a partir da visão deles, de como eles nos ajudam, como eles contribuem para que este processo seja mais simples, mais ágil, mais rápido, com o uso da tecnologia. Então, a gente tem agora um segundo desafio de inovação, Saúde 5.0, e vamos colocar no mercado 11 pontos para que os temas já estão colocados, mas a gente faz a revisão da nomenclatura final dos temas para que isso fique bem visível para ele. Os temas foram construídos por um grupo de não digitais, né? e eles precisam ser mais abrangentes. Eu estava lendo os temas e falei, gente, isso aqui precisa de correção, de como escrever isso, para que o cara tenha a percepção de uma visão digital. São temas que são muito importantes para que a gente possa caminhar nesse mundo digital. Mas parabéns, né? Porque é o que o Luiz Paulo está colocando, uma empresa grande, né? A Unimed Nacional, com gestores, como nós estamos colocando, mais experientes, mas que abre esse caminho para o diálogo do digital, do novo, das startups. Parabéns pela postura, Luiz, porque às vezes não são todos os gestores que dão essa abertura para a inovação, né? Às vezes a gente sente alguma resistência, né? Verdade. Nós só continuando aqui, nós elencamos 5 pontos, tá? Que para nós são o que a gente está chamando de direcionadores da nossa gestão. Esses 5 pontos, eles vão guiar todo o nosso processo de comunicação, todo o nosso processo de gestão, aprofundando para cada público, aprofundando mais um e mais outro, né? E contempla essa coisa. São 5 pontos que rapidamente eu posso dizer para você. Primeiro é sobre a gestão. Nessa preocupação de ter uma gestão simples, ágil e eficiente, buscando a horizontalização. Por exemplo, a gente tem um grupo que acompanha resultados semanalmente. Esse grupo ele não dá para ser verticalizado, não dá para ser uma unidade. Ele tem que ser uma coisa que permeia toda a empresa, porque são os vários processos que influenciam aí. Essa questão e várias outras coisas estão ocorrendo nessa questão digital. Então, uma gestão baseada nisso, né? A segunda, e voltada para o resultado, mas não é só o resultado financeiro, ele é fundamental para nós. Mas qual é o impacto que a minha gestão está tendo nas pessoas que trabalham ali? Qual o impacto que está tendo nas Unimedes, que são as nossas sócias? Qual o impacto que está tendo nos nossos clientes? E é isso, a gente precisa melhorar muito, né? A gente tem muita ineficiência em relação a essas coisas. Segundo ponto, de como eu me relaciono com as minhas sócias. Como é que eu me relaciono? São 388 Unimedes. Como é que eu me relaciono com elas? Como é que eu tenho proximidade com elas? Então, esse é outro fator fundamental. O terceiro fator fundamental é uma coisa que é exclusiva do sistema Unimed, que a gente chama de intercâmbio. Você é de Porto Alegre, da Unimed Porto Alegre, quando você vem a São Paulo, você é atendido numa unidade que é gerenciada por nós, da Unimed Nacional. Como é que eu faço essa cobrança? Então, existe uma série de regras, mas existe uma câmara de compensação que você
essa troca. Esse intercâmbio é uma unidade de negócio. Ele é uma unidade de negócio que precisa ser gerenciada como tal. Eu preciso respeitar as regras, mas isso tem que gerar resultado. Até porque ele precisa cuidar do fluxo de caixa disso aí. Eu atendo, você vem de Porto Alegre aqui, eu te atendo hoje, o hospital daqui a 20 ou 30 dias ele me manda a cobrança, eu mando essa cobrança para Porto Alegre, que processa em 30 dias, eu pago o cara aqui, eu pago o hospital aqui, eu só vou receber isso lá com 90 dias. Então isso precisa ser muito bem gerenciado para que eu possa cumprir esse papel, mas ao mesmo tempo eu possa ter a remuneração adequada para isso. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, que eu acho fundamental, na nossa saúde suplementar, nós ainda temos muita ineficiência. E aí é que eu falo uma coisa que vocês que é fundamental, eu tenho falado muito sobre isso. Nós temos dois grandes atores na saúde suplementar. O cliente, tá certo? E o prestador de serviços, que são os médicos, os hospitais. Esses que são os dois grandes entes. Nós, operadora de plano de saúde, nós, administrador de benefício, todos entram como intermediário, entendeu? E como eu torno a operação de plano de saúde mais eficiente, de forma que ela possa, o peso dessa intermediação, ela possa ter mais valor para o cliente e menos custo. Então, essa eficiência precisa existir. E, na minha opinião, não tem essa eficiência se você não tiver tecnologia. E o quinto ponto é o ponto que eu chamo de também uma inovação. É o ponto que vem do diálogo, André. De que eu hoje tenho 4 milhões de clientes, que eu tenho 2 milhões da Unimed Nacional, mas as outras Unimedes têm nas nossas áreas de ação, São Paulo, Distrito Federal, Bahia e São Luís do Maranhão e provavelmente agora Manaus, eu tenho mais 2 milhões. Qual é o valor que eu tenho isso na relação com quem me presta serviços? Então, nós estamos hoje dialogando, já tínhamos aí uma relação com Oncoclínicas e que aprimoramos a nível ambulatorial, e agora a Oncoclínicas está construindo em São Paulo um hospital de 350 leitos, dos quais nós teremos 25% sem aportar nenhum recurso, só com a possibilidade de prestar um excelente serviço e trazer os nossos clientes para completar, porque a nossa jornada de tratamento do cliente hoje ela interrompe, ela sai do ambulatorial e não tem um acompanhamento hospitalar. E eu preciso fazer essa junção. Então, eu tenho 2 benefícios. Vou participar do negócio, mas, ao mesmo tempo, eu vou permitir uma jornada de qualidade para o meu cliente. Então, a gente tem 8 parcerias em construção. Temos parceria no Distrito Federal, temos parceria na Bahia, e todas desse nível, né? Então, eu não quero eu quero participar do negócio para que eu possa influenciar na qualidade, no custo e atender bem o meu cliente, ao mesmo tempo que eu tenho valorização patrimonial e alguma participação no resultado. Muito bom. Bom, Luiz Paulo, você respondeu e cumpriu o nosso papel aqui, né, que é de falar sobre saúde e futuro, né? Eu desejo muito boa sorte no 5.0 e são 5 pontos fundamentais. Eu vou subverter uma ordem aqui, o que a nossa produção vai ficar muito brava, etc e tal, vão todos reclamar, mas eu vou correr esse risco, porque eu acho que tem a ver com a pergunta. Eu queria e aí até por uma questão, e acho que é interessante, essa nossa série especial não é só para iniciados, né? Eu tenho feito essa sucessão de entrevistas, eu e o Fernando e o Lucas, etc. E a gente tem visto que muitas vezes que esse é um mundo muito rico. Então eu vou explorar, Luiz Paulo, a tua presença aqui. Quando você fala da Unimed Nacional, a gente sabe que existem diversas Unimedes, mas você relacionou, só esclarece para nós direitinho como é que funciona esse sistema, esse complexo, por favor. Como funciona o sistema cooperativo. Esse sistema cooperativo, e inclusive colocando o papel da Nacional, porque eu sempre achei que a Nacional reúne todos. É isso mesmo? Mais ou menos. Muito bem, por favor. O mundo Unimed é difícil às vezes de compreender. Tá. Eu me lembro, a gente começou a ter mais importância na sociedade de Volta Redonda e eu fui numa reunião com o presidente da associação comercial e ele virou para mim, vocês não são uma empresa, né? Porque no entendimento dele só existia a empresa mercantil. Então, e depois até foi aquela discussão, ela levou a uma necessidade de apresentar melhor o que era a Unimed e eu acabei participando da diretoria da associação comercial por 2 mandatos lá para ajudar nessa questão e teve uma compreensão diferente. O que é? Nossa base, né? Como tudo, são as pessoas, porque nós somos uma sociedade de pessoas, né? Na filosofia cooperativista, o capital é menos importante. Hoje não existe mais isso.
esse dos aprimoramentos que a gente precisa. Eu não consigo operar sem capital. Então, eu sou uma sociedade de pessoas, mas que preciso do capital para operar. Essa é uma conscientização que nós estamos tentando fazer dentro do sistema cooperativo Unimed. Mas a base de tudo são as singulares. As singulares, elas são formadas pelos médicos lá, porque a Unimed é uma empresa de médico, é uma cooperativa de médico. Então, é uma cooperativa de trabalho médico e que se reuniram para que aquela cooperativa gerasse trabalho e renda para esse cooperado e ela sustentasse ao longo do tempo para poder ter perenidade. Então, esse é o princípio. As cooperativas singulares, como nós chamamos, que é de uma região, é de um município ou de um grupo de municípios, elas se reúnem numa federação que representa ou um ou mais estados ou habitualmente um estado. Então, você tem a Federação das Unimedes do Estado de São Paulo, que reúne todas as Unimedes do Estado de São Paulo, que tem um regramento no relacionamento, que faz esse intercâmbio e que tem uma série de questões que trabalham junto, dando mais força. Essas federações se reúnem numa confederação que a gente chama hoje de Unimed Brasil. Ela é dona da marca, ela que faz a gestão do intercâmbio, de todo esse relacionamento, faz as regras do relacionamento do sistema Unimed. Em determinado momento, quando veio a regulação, a Unimed do Brasil, na época, ela fazia a operação nacional do plano de saúde e também fazia toda essa regulação. E houve por bem, então, naquela época, separar. E constituiu-se, então, a Central Nacional Unimed, que tem a missão de fazer a operação de plano de saúde na época que a gente definiu lá. Então, o que acontece? Então, a operação era feita, a operação de plano de saúde era feita pela Central Nacional Unimed. O que mais moderno? E a Unimed Brasil cuida de quê? Das relações, das regras, da marca, tá certo? Ela é uma representação institucional. Ele é fundamental na relação com o legislativo, na relação com o executivo, com o judiciário, a nível macro. Isso é feito pela Unimed do Brasil como instituição. O que cabe agora a Unimed Nacional, como eu expliquei no bastidor para você? Nós éramos Central Nacional Unimed, numa reformulação de posicionamento da marca, entendemos, a pesquisa mostrou, que a gente tirar o nome Central dê mais visibilidade, dá mais fácil as pessoas entenderem que nós não somos uma central, né? Que nós somos uma Unimed Nacional. E quem são os donos dessa Unimed Nacional? Diferente da Unimed Brasil, que as federações que têm lá influência, aqui na Unimed Nacional são as Unimedes diretamente, que são as nossas sócias. Então, nós somos chamados de uma cooperativa de trabalho médico de segundo grau, formado pelo conjunto das Unimedes, né? E qual é o nosso papel? A gente acabou de sair de um planejamento estratégico de 2021 para início de 2022, onde foi muito bem definido o papel da Unimed Nacional, que é ser a operação nacional do sistema Unimed, que não se restringe somente à operação de plano de saúde. Nós, como cooperativa de trabalho, somos muito mais do que uma operação de plano de saúde. Nós prestamos serviço, né? É a nossa natureza prestar serviço. Nós nascemos como médicos, nossa natureza é prestar serviço. Então, uma série de atividades que não só a operação de plano de saúde, ela pode ser feita pela essa Unimed Nacional. Essa ampliação de serviços que ela extrapola a questão dos planos de saúde? Sim, ela extrapola a operação de plano de saúde. Tá. Como eu disse aqui, a operação de plano de saúde é uma intermediação na relação cliente-prestador de serviço. Concorda comigo? Perfeito. E se você pensa que o mundo hoje é um mundo que caminha para a desintermediação, sobretudo com o mundo digital, eu preciso rever o meu papel como intermediário nessa relação, e eu preciso me portar também como prestador de serviço, né? É isso que tem acontecido no sistema Unimed. Então, se eu estou me postando eu não posso me restringir somente à operação de plano de saúde, sim a uma operação nacional do sistema Unimed, representando, estimulando o crescimento do sistema Unimed, estimulando as Unimedes a se solidificarem e a crescerem. André, desculpe, por favor. Até porque as pessoas que estão nos ouvindo às vezes não estão tão familiarizadas com a questão da Unimed. Doutor, Luiz Paulo, faz algum sentido quando a gente fala de extrapolar, por exemplo, a Unimed vender serviços como um prestador? Ou seja, como um hospital,
Eu sei como funciona, mas para os nossos ouvintes, quando a gente fala assim, eu não sou só plano de saúde, eu não preciso ser só plano operadora. Eu posso ser, por exemplo, um prestador de serviço médico hospital de uma rede própria para o mercado? Eu vou te responder na origem do sistema Unimed. Nós somos médicos, perfeito. Somos formados por médicos. O médico, por sua natureza, que ele presta serviço. Foi formado para prestar serviço. Então nós nos perdemos ao longo do tempo, achando que éramos só operadora e não limitamos o nosso pensamento de ser operadora de plano de saúde. Nós somos muito mais do que isso. Nós existimos, por exemplo, para gerar trabalho e renda para o cooperado e ser sustentável. O que eu fiz na Unimed Volta Redonda? Na Unimed Volta Redonda, construímos um hospital diferenciado e esse hospital presta serviço para qualquer entidade, pública ou privada. Lá tem Bradesco, Sul América, Amil, Golden Cross, todo mundo que... Gerando trabalho médico. Todo mundo que quer comprar o serviço de qualidade, tá certo? E a gente pode trabalhar, porque eu estou lá, qual é o meu papel? É gerar trabalho para o médico. Perfeito. Né? Então, esse é um resgate que a gente... meu discurso dentro do sistema Unimed tem sido feito nesse sentido. A gente precisa resgatar esse papel nosso como prestador de serviço. Então, lá, por exemplo, eu tenho debaixo da cooperativa 25 CNPJs. Todos eles relacionados ao negócio e que o cooperado tem influência. Né? Eu posso me associar com alguém para executar melhor aquele serviço. Eu posso pegar alguém que é um grande gestor, especialista numa área que eu preciso colocar lá. Por que não tê-lo como meu sócio? Né? Mas eu sempre estou resguardando os princípios cooperativistas e gerando trabalho e renda para o nosso cooperado. André, posso aqui tomar liberdade de... Por favor, claro. Porque o Luiz Paulo coloca uma questão que eu ia abordar aqui. Eu até vou fazer aqui o uso da minha colinha, porque falávamos iríamos tocar sobre Volta Redonda, o doutor já adiantou, no sentido de 2 hospitais, 4 ambulatórios, Instituto Lobo, Saúde Leve, cartão acesso de serviço à saúde, todos promovidos na sua gestão lá em Volta Redonda, né? Que é isso que o senhor está colocando. E o que, conforme a nossa lição de casa aqui, acabou trazendo um resultado aqui das nossas pesquisas de ser um dos maiores empregadores da região, inclusive, né? 468 médicos cooperados, 2.000 colaboradores diretos e 1.000 indiretos. Quer dizer, né? Vou pegar um gancho. Esse excelente resultado, esse projeto, essa disruptura mesmo, né, como o senhor colocou, de só entender que é uma operadora de plano de saúde. A gente consegue fazer isso nas Unimed singulares, doutor? O senhor acha que há espaço? Ou o sistema como um todo consegue abraçar as Unimed singulares para chegar nesse mesmo resultado? Olha, apesar de Volta Redonda ser uma singular, né? Isso faz parte desse movimento que não só eu, mas que outros dirigentes têm feito, de recordar para as Unimedes qual é o nosso papel. Porque durante esses últimos 20 anos com a regulação, 10 anos, né, com a regulação, nós ficamos muito mais nos achando que nós só éramos só o plano de saúde, a operação de plano de saúde. Perfeito. Somos mais, nós precisamos resgatar a cooperativa. Quando alguém me pergunta, o que vocês são? Nós somos uma cooperativa de trabalho médico. Não somos uma cooperativa de saúde. Somos uma cooperativa de trabalho médico. Olha a definição na origem, como é diferente. Uhum. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. Então, e aí, isso tudo partiu de uma convicção, de 2 grandes convicções que eu tenho na minha vida pessoal. A primeira convicção é de acreditar que a cooperação, que o cooperativismo é um modelo de sociedade de pessoas e que ela traz benefícios para todo mundo. Sim. Só não pode existir aquele cooperativismo romântico que tem medo do lucro, né? O lucro tem que ser para alguém, não só o pro acionista, mas para o cliente, para o funcionário. Então, esse é o ponto. Essa é uma grande convicção. A segunda convicção, que é muito forte na minha vida pessoal, é do valor das pessoas, né? Patrícia está aqui comigo, trabalha comigo há 17 anos. Ela sabe, ela sempre me acompanhou isso, de como isso é importante, de como é que você descobre talento. Não existe mágica, né? Então eu tinha um hábito lá de sentar para tomar café com as pessoas. E ter pessoas curiosas, muitas vezes, que queriam sentar para conversar comigo.
queria que me contar a vida e eu contar a vida para ela. Muitas das coisas que eu descobri lá foi nessa questão, por isso que eu insisto na questão do diálogo, né? E o diálogo não quer dizer você só falar, é você ouvir o que o outro tem para dizer, da experiência do outro. E a gente, muitas vezes, não consegue medir, a partir disso, qual é o impacto que você tem na vida das pessoas quando você dialoga com elas. Ainda mais quando elas te veem numa posição que, teoricamente, é diferenciada, você ser diretor, e você ser médico, você ser presidente, mas que você pode sentar com elas e ela ter liberdade de falar alguma coisa, de contar alguma coisa, ou de pedir alguma ajuda. Então, de que maneira a gente está disseminando isso? É trazendo essa consciência, primeiro, que é preciso formar pessoas, que é preciso investir no desenvolvimento das pessoas. E esse é um ponto que a gente trabalha muito. E o segundo é essa consciência de que nós somos uma cooperativa de trabalho médico. Então, quando no início eu entrei na Unimed, nós tínhamos, Volta Redonda, nós tínhamos 42 funcionários. Né? E meu primeiro compromisso, essa coisa até me emociona, mas o meu primeiro compromisso foi o compromisso de que cada funcionário tivesse uma faculdade. Olha. Entendeu? Primeiro compromisso que eu assumi. E aí, isso foi muito rápido, né? Porque era fácil você fazer isso. Aí me diz assim, você vai pagar, vai ajudar o cara a fazer a faculdade, e se ele for embora? Eu estou melhorando o mundo de alguma forma. Sim. Se ele for embora, é que ele foi para um lugar melhor, ou que ele não queria. Porque tem isso também, né? Eu posso te oferecer uma coisa que você não quer. Eu quero te desenvolver, mas eu não quero. Eu quero fazer outra coisa. É normal. Então, esse foi o primeiro compromisso. Depois foi a pós-graduação, depois aí a gente pôde selecionar a graduação que a gente queria, mas sempre com esse viés assim, se o cara vai sair daqui, ele vai para um lugar melhor para ele. E a gente está contribuindo para a sociedade melhor. E eu nunca me arrependi disso, sabe? Eu acho que isso trouxe um resultado. Muito bom, parabéns. Parabéns, Luiz Paulo, e as emoções são absolutamente legítimas, né? E acho que isso cumpre essa questão de propósito que você também colocou, né? Propósito pessoal. É isso aí. Eu digo sempre que não existe nada sem emoção. Sim. Não tem. Não dá. Eu fico com uma curiosidade e que também não está no nosso roteiro oficial, né? Mas eu acho que é muito pertinente com o que você está colocando, Luiz Paulo. Então, eu vou misturar duas perguntas. A primeira é saber como é que a Unimed Nacional consegue fazer um controle de qualidade, né? Como é que é o controle de qualidade? Porque há uma autonomia entre as singulares, e eu acho que essa é uma questão interessante, como é que consegue, se há essa preocupação e se há esse tipo de encaminhamento de alguma maneira. Porque a gente, com muita frequência, às vezes, já ouvi a Unimed de tal lugar, aqui no interior, estamos em São Paulo, né? Claro que o nosso programa é globalizado, né, Fernando? Sim. Porque os podcasts são, mas a gente ouve de vez em quando, cidade tal, é uma Unimed boa. Eu já ouvi isso, as pessoas falam isso, não é tão boa. Essa questão, então, se é feito, como é que é feito, e se há essa intenção, e se há esse propósito também de um controle de qualidade entre as Unimedes. Olha só, não há o propósito do controle, há o propósito do incentivo à qualidade. Perfeito. Tá? Como diferencial para que você possa ser escolhido pelo cliente, né? Que o cliente, ele vai escolher você pelo preço, mas ele também vai escolher pela qualidade. A gente tem a percepção de que o cliente, essa é uma experiência, não tem um trabalho assim consistente de metodológico para você chegar a essa conclusão, mas a gente entende que o cliente, em torno de até 20%, 20 e pouco, 25% de diferencial a mais, ele paga em função da qualidade. A partir disso, passa a ser tão significativo para ele no bolso dele que ele não consegue, apesar de valorizar a qualidade, ele não consegue fazer essa escolha porque ele tem a limitação dele. Então, a gente precisa incentivar, e a gente incentiva através dessa relação que eu falo com você das sócias. Nós temos um programa a cada 15 dias, às quintas-feiras, onde a gente usa temas que, com participação de dirigentes e de funcionários das Unimedes, onde a gente fala dos temas importantes. Hoje, o que é hoje o que impacta o setor? É o aumento do sinistro, o aumento do consumo de serviços de saúde, mas, sobretudo, os custos unitários desses serviços.
Então, essas duas coisas junto, o aumento da frequência com o custo unitário, em função dos vários problemas que o mundo está vivendo, eles impactam muito o sinistro. O sonho antigo era de que 75% do que você arrecadava, você gastava garantindo o sinistro, tá certo? E que você teria lá, você vai ter imposto, você vai ter a despesa administrativa e comercial e vai ter um lucro que poderia variar de 10% a 5%, essa coisa. Esse é um sonho que não existe mais. A gente já parte do 80%. Com isso, você tem que reduzir a possibilidade de resultado, e o que nos últimos 12 meses o resultado tem sido negativo, porque é um mito, né? O sistema de saúde suplementar arrecada muito dinheiro, mas o custo da operação ele é extremamente elevado e muitas vezes você deixa de existir isso aí. Então, a gente tem procurado aprender com as Unimedes que tiveram sucesso, o que elas fizeram e que a gente pode aproveitar para nós, Unimed Nacional. E, ao mesmo tempo, compartilhar essa experiência com outras Unimedes e também dizer das nossas experiências, né? Hoje existe um caminho tal da verticalização. Esse modelo que nós estamos fazendo de parceria talvez seja um dos modelos. De como é que eu faço para me relacionar melhor com a rede, de forma que a rede continue existindo, mas que a gente possa ter serviço de qualidade e ao mesmo tempo, com um custo adequado. Eu não falo com custo reduzido, eu falo de custo adequado, porque a população tem uma capacidade de pagar e a gente precisa estar observando isso. Então, o que nós estamos fazendo é isso, é dialogar, aprender com as Unimedes que fazem bem e a gente também passar aquilo que a gente aprendeu e aquilo que a gente exerce. Agora, é uma situação muito difícil, né? Você vê assim, as Unimedes têm autonomia, o país é muito grande, é muito diverso, inclusive em relação aos meios econômicos de cada região, e você tem que tratar isso de forma... É um trabalho gigantesco esse. Não, e leva desafio, tempo. E um desafio. Muito, né? desafio. Porque mas é um belo desafio. Unimed, né? É uma marca, quem sabe, das marcas mais prestigiadas do Brasil, eu não tenho dúvida disso, uma marca que está... não é no inconsciente coletivo, é no consciente coletivo mesmo, quer dizer, da sua relevância, e é a mesma Unimed, né, quando a gente olha, né, a marca, o verde, né, quer dizer, é a mesma Unimed com todas esses gradientes de atuação, né? E o sistema cooperativo, ele tem algumas coisas que estão já assim, que hoje que o mundo corporativo fala hoje em respeito ao meio ambiente, ao social, à governança, nós temos isso como princípio. Né? Nós temos isso como princípio. Está sendo muito fácil conviver com essa questão da transparência da governança, claro, né? De cuidar do meio ambiente, de cuidar do social. Para nós, isso é da nossa natureza. Então, tem sido assim, estar nesta agenda assim, até legal. Natural, né? Natural. Eu quero até voltar para cá para a gente não receber, senão o pessoal, a direção do programa vai nos chamar a atenção, né? Porque a conversa tá boa, eu só queria colocar uma coisa. A tecnologia... não, vai nos chamar a atenção. Olha lá, eu percebo isso, eu sinto. Quando o convidado é bom, vai assim. Vai fácil, vai frouxo. Luiz Paulo, deixa eu só colocar, até para a gente voltar, porque você fala muito da desintermediação, né? Quer dizer, dessa tendência, na realidade, e colocou isso até sobre esse alargamento dos serviços, né? Eu queria que você só colocasse, está no 5.0, a gente percebeu, mas o papel da tecnologia sobre isso, né? O papel da tecnologia que você defende e como é que tem sido essa implantação da tecnologia nessa questão da gente estar conseguindo cada vez mais desintermediar e isso não significa cessar o diálogo, pelo que eu posso entender, até por sua filosofia. Mas como é que tem sido esse processo da adoção, do embarque da tecnologia, inclusive com um país tão diverso como o nosso? Né? A gente precisa entender, né, qual é o nosso problema. Né? A gente precisa ter um diagnóstico de quais são as nossas necessidades e de quem a gente atende, né, as pessoas. Como é que... Por outro lado, também eu preciso entender quais são as necessidades de quem presta o serviço e de como eu faço essa ligação. Não dá pelo tamanho nosso e pela digitalização que o mundo vive, você ignorar isso. Eu não posso ignorar o celular. Né? Eu não posso ignorar você vê que a pandemia acelerou profundamente esse papel do digital
eu não posso desconhecer a telemedicina. Algumas pessoas ainda vivem assim, mas eu não estou tocando no cliente. E é preciso, muitas vezes. Né? Hoje, grande parte das consultas e das terapias de psicologia são feitas online e com muito sucesso. Não tem... Então, primeiro é reconhecer esse mundo que a gente vive e a necessidade das pessoas de fazer isso. E para atender esse mundão de gente, não dá mais para ser o presencial, com toda a dificuldade de transporte, com toda a dificuldade da mobilidade do profissional, de estar lá no interior do Pará e ter uma necessidade lá que você não consegue resolver. Né? Então, o que a gente está fazendo, primeiro, é ter essa consciência, né? Da ineficiência, que ela precisa ser melhorada porque ela precisa ter mais valor. A intermediação vai continuar existindo? Vai continuar. Mas ela precisa ter mais valor e ela precisa ser mais eficiente para que atenda os dois lados, os dois grandes polos, que é o cliente e o prestador de serviço. Então, para isso, a gente tem essa parceria com a Associação Brasileira de Startup. Nós estamos colocando temas em discussão, 11 temas em discussão agora, para que essas startups se candidatem a entender esse tema e nos trazer caminhos, né? E caminhos objetivos. E, então, esse é o nosso momento. E aí? E tentar implantar meios digitais nos nossos processos. Né? E aí você precisa de toda uma etapa, você precisa rediscutir o processo para que ele possa, então, ser digitalizado. Porque eu também digitalizar um processo que está ruim, eu vou deixar o negócio sem funcionar e eu desmoralizo o digital. Fernando, vou te passar a palavra para a sua próxima pergunta, mas eu vou fazer um convite que quando as startups forem escolhidas e selecionadas, queria que você, Luiz Paulo, viesse aqui e em primeira mão falasse, porque é uma maneira da gente estar, inclusive, atendendo a essa demanda de saúde e futuro. Né? As startups será um prazer. São necessariamente o futuro. Então já ficamos com essa pauta aí agendada. Luiz, eu vou ter que tocar num ponto aqui relevante, mas assim crítico, porque tivemos aí, né, uma decisão presidencial de um ponto importante, que é o PL 2033 de 22, que alterou a percepção do rol, né, da ANS. Nós sabemos, temos aí mais de 20 anos de regulação, porque a gente está falando a Lei 9656 de 98, a ANS é de 99, 2000, estamos em 22 e teve toda uma evolução regulatória nesses anos. Né? E uma das evoluções foi a instituição do rol, que até nas palavras do Dr. Paulo Rabelo, né, presidente da ANS, ele fala que não é taxativo, é dinâmico, porque é um rol que periodicamente tem incorporação de tecnologia, então ele não é estático, ele é dinâmico, ele tem evolução. Mas tivemos aí uma votação na Câmara de uma semana, depois mais uma discussão de uma semana no Senado, né, capitaneado pelo senador Romário, né? E depois disso, pronto. Temos a influência aí do momento eleitoral para a campanha eleitoral para presidente e foi aprovado. Como você enxerga essa questão dessa lei que vem para dizer que o rol, então, não é mais taxativo, como comumente se fala? Você acha que isso foi uma evolução? Não foi? O mercado ora está dizendo que foi positivo, tem muitos dizendo que foi negativo, que eventualmente isso traz uma pseudo-percepção de maior segurança para o beneficiário, mas que na verdade não houve. O que você entende sobre isso? Primeiro que eu acho assim, a discussão, ela com o momento que o mundo e o nosso país vive, foi uma discussão muito radical, né? E aproveitando o momento político, onde a tendência de você atender tudo que... porque é fácil você falar com o eleitorado fácil e atender as necessidades específicas de grupos, né? Não tenho nada contra grupos, não tem nada disso não, respeito muito. Mas o que acontece aí? Ele tem dois aspectos aí que são importantes, além desse aspecto eleitoreiro, de uma discussão muito rasa, né? E muito... talvez não técnica, né? Não tem, eu não acho tão até técnica. Eu não acho que a discussão tem que ser só técnica, mas ela precisa ser discutida. Passar por isso. Mas o que acontece? Por outro lado,
a gente tem um país que é um país de especialista. Nós não temos um país com formação generalista. Nós somos uma sociedade de médicos de especialistas, né? E especialistas que se concentram nas grandes cidades. Então, aí você vai ter dois aspectos. Tem um aspecto econômico, né? Onde você, para precificar esta caneca aqui do seu escritório, alguém, quando te vendeu ela, ele calculou os insumos que estavam aqui, o preço de mão de obra, preço de imposto, e ele vai botar o lucro dele. É isso que se faz. O cálculo do plano de saúde é um cálculo complexo que precisa de especialista como atuário, que seguindo as regras da regulação. Das coisas boas que a regulação trouxe é ter regras para que você não houvesse uma competição maluca, né? Então, como é que eu vou precificar se eu não sei que insumos que eu vou usar? Questão da previsibilidade. O que eu vou atender? Então, fica difícil eu fazer esse cálculo. E o que vai acontecer quando acontece isso? Existe um imponderável. Quando ele bota um fator lá que vai encarecer o plano de saúde. Essa é a realidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é para o cliente. Provavelmente, como nós somos uma sociedade complexa e que tem uma série de questões, ele vai, provavelmente, ele pode ser que sejam solicitados para eles procedimentos que não existem evidências científicas de que aquele procedimento traz resultado e que vai melhorar a saúde e vai trazer mais bem-estar para ele. Então, e aí, para mim, esse é o ponto central, além do preço, esse é o ponto central. Muitas vezes você pode ter, se aquilo que está sendo aplicado não foi avaliado do ponto de vista técnico e do impacto que isso vai ter na saúde das pessoas, você pode ter ali, prejudicar o cliente, ser obrigado a liberar uma questão, algum tratamento que não vai trazer benefício para ele significativo ali. Então, esse é outro aspecto que ninguém leva aí na discussão. Então, esses dois aspectos aí. Então, resumindo, foi uma decisão rasa, eleitoreira e, de certa forma, irresponsável, né? E que, no fundo, vai atingir o SUS, porque vai diminuir a capacidade de pessoas comprarem, né? E, ao mesmo tempo, o cara não está ali, ele vai para o SUS, que já tem uma limitação de orçamento, de gestão e de uma série de questões aí. Perfeito, obrigado. Luiz Paulo, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Eu queria te agradecer muitíssimo, mas queria ter uma visão sua. Acho que em diversos momentos dessa conversa você externalizou, né, com muita generosidade para nós e para os nossos ouvintes, o que você pensa sobre o futuro, né? Mas como a gente, até nessa última... O Fernando faz sempre isso, ele faz essa pergunta difícil, né? Que faz sempre no final. Sim. Né? É uma coisa não sei, é verdade, faz sempre uma pergunta difícil, né? E é uma questão delicada mesmo e que a gente enfrentou aqui nessa sequência de entrevistas. Sim. Que a gente está fazendo, a gente enfrentou essa questão, essa mudança de cenário. Mas eu acho que você já passou, Luiz Paulo, por situações absolutamente complexas também na sua trajetória profissional. E aí eu queria ter uma expectativa de futuro para você, principalmente sobre a Unimed, o sistema Unimed, a Unimed Nacional. Eu tenho uma curiosidade, a gente ainda se formam singulares, quer dizer, ainda tem grupos de médicos, ainda tem cidades no Brasil que se organizam nesse sentido, quer dizer, nós temos a ampliação desse serviço. Queria uma visão sua sobre isso, com todas as dificuldades advindas aí de algumas mudanças de cenário. Futuro do sistema Unimed. O futuro, acho que isso é... Se você me permite, eu vou falar em dois futuros. Por favor. Né? O futuro da saúde suplementar. Tá. E o futuro do sistema Unimed, onde nós estamos inseridos. Maravilha. Né? Então, na saúde, voltando aqui primeiro para a saúde suplementar, né? E eu acho que a gente a tendência do mundo digital, a tendência da telemedicina, né, da robótica, né, ela vai mudar muito as relações e a busca de saúde, porque para que a gente possa ser verdadeiramente planos de saúde, que a operação pode ser saúde e bem-estar. É isso que as pessoas querem, né? As pessoas muitas vezes são enganadas com promessas que não existem,
Mas o que as pessoas buscam, está muito claro isso, é mais saúde e mais bem-estar. E existe uma complexidade de fatores para que isso exista. E o fundamental é que a gente possa ter uma distribuição de renda mais adequada e o que vai sustentar e que vai permitir também que o SUS se preocupe com esse modelo, né? O SUS é um projeto belíssimo, mas que não consegue sair do papel na sua plenitude, porque também tem uma posição de radicalismo nele. Eu acho que para mim, o futuro está na parceria entre o público e o privado, nessa eleger o cidadão, a pessoa, como a coisa mais importante, independente se ele está no SUS, se ele está na saúde suplementar. Então, eu acho que isso vai estar muito atrelado o que nós teremos para frente da sociedade e dos governos que vêm pela frente aí. Então, mas eu acredito, sou um cara otimista, acredito que o setor vai sair desse momento, porque eu tenho dito que nós estamos vivendo a crise do nosso tempo. E as soluções, elas estão no nosso tempo. Então, a gente precisa, não dá para adotar medidas ortodoxas, elas têm que ser heterodoxas nesse momento. Porque se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu vou ter o mesmo resultado. Então, a minha fala é que a gente precisa olhar o nosso momento e buscar soluções para o nosso momento através do diálogo e da conversa. Eu converso com todo o mercado. Eu vou sair daqui e vou almoçar com um player que provavelmente é meu opositor, não opositor, que é meu adversário do ponto de vista de mercado. Sentar, vamos almoçar com ele. Podemos aprender muita coisa um com o outro e compreender muita coisa pelo convívio. Se tiver alguma novidade, manda para nós, que sabe que a gente está sempre pronto para apurar novidades, por favor. Segundo, olhando para o sistema Unimed, nessa crise que a gente vive no nosso tempo, somos nós que temos a melhor condição de passar por essa crise com crescimento. Porque fazemos a operação através dos médicos cooperados. Tá certo? E se nós temos os médicos cooperados, dialogamos com os médicos cooperados, fazemos com que eles compreendam que a gente precisa fazer trabalho para eles, mas que eles precisam contribuir proporcionando mais saúde e bem-estar para as pessoas, e que muitas vezes isso não está na prescrição do medicamento, está na de você ouvir as pessoas, né? E de entender um pouco a complexidade que é a vida para algumas pessoas, é mais fácil, para outras é mais difícil, e que você possa fazer essa inter-relação. Então, eu acredito muito no futuro do sistema Unimed. E aí, voltando para uma parte específica da sua pergunta, tem existido mais singulares? Existem ainda alguns movimentos de formar singulares em alguns lugares. Por exemplo, existe uma operação que é gerenciada por nós, gestada por nós em alguns lugares onde as Unimedes deixaram de existir, como Brasília, Distrito Federal como um todo, como Salvador, né? A gente está incentivando movimentos para que se formem Unimedes desse local, que se formem cooperativas desse local, que ela pode até vir a ser Unimed lá na frente, mas que os médicos se reúnam numa cooperativa. E aí a gente conseguiu, ao longo do tempo, tem construído dentro do sistema Unimed uma diferenciação. Existem as Unimedes que operam plano de saúde e existem Unimedes que não operam plano de saúde. Então, a gente tem em vários estados, em várias federações Unimedes, que elas não operam o plano de saúde, elas só prestam serviços através do seu médico. Então, por exemplo, nós fizemos isso com um grupo de cidades da Bahia, onde as Unimedes deixaram de ser operadoras, não precisam atender toda aquela regulação da saúde suplementar, e quem opera somos nós, da Unimed Nacional, e a gente faz uma contratualização cooperativa para que os médicos daquela singular prestem serviço para nós. Então ele fica realmente só, ele não está mais... Então a gente está incentivando isso. Houve agora recentemente, no dia 26 de setembro, uma reunião de 30 médicos no Distrito Federal para formar uma cooperativa de trabalho lá, e que pode ser que essa cooperativa futuramente ela possa ser o Unimed. Muito bom. Essa é uma bela novidade. Sim. E aí tem aspectos do futuro também. Luiz Paulo Tostes Coimbra, presidente da Unimed Nacional e diretor
de Gestão Educacional e Desenvolvimento da Faculdade Unimed, esteve na nossa bancada. Te agradeço muito, muito obrigado. Não é a primeira vez. Isso é meio karma, né? Assim, a gente já convida, fica meio karmático a questão. Fernando Bianchi, do M3BS, muito obrigado. Muito obrigado, André. Obrigado, Luiz Paulo. Foi uma excelente oportunidade para que os nossos ouvintes e que essa bancada tenha assim, a oportunidade de sentir um pouco do sistema Unimed, que é tão relevante para a nossa saúde suplementar, como autoridade no assunto. Obrigado. Obrigado por me ouvir, falar um pouquinho daquilo que eu acredito, né? E que é uma convicção muito forte. Essa oportunidade é bom desse diálogo, assim a gente sabe aqui, aprendendo mais um pouquinho. Uma outra coisa, para finalizar, por favor, dentro da minha convicção de que as pessoas são importantes, eu comecei um trabalho em Volta Redonda e estou desenvolvendo esse trabalho aqui também, porque a Unimed é um desejo, é um lugar de desejo das pessoas trabalharem. Mesmo na cidade grande, eu fiquei surpreso com uma cidade como São Paulo, as pessoas desejam trabalhar na Unimed. E elas chegam lá ansiosas, e todo funcionário que entra faz questão de que a diretoria, os superintendentes recebam para uma reunião de alinhamento de expectativa. Entendeu? E eu falo duas coisas para eles, né? A primeira coisa é que se eles acham que eles vêm para aprender alguma coisa, é verdadeiro, mas que eles vêm também para trazer o saber deles, porque cada pessoa que seja o menor aprendiz, ele tem um saber da vivência que ele teve. Então, nós estamos construindo mecanismos de fazer com que as pessoas entendam o seu saber e que elas possam compartilhar o seu saber, criando uma grande comunidade de troca de saberes. Eu brinco sempre, dou o exemplo sempre, assim, eu tinha uma babá, eu tenho uma filha de 6 para 7 anos, e a babá dela, uma pessoa excepcional, ela não sabia fritar ovos. Eu sei fritar ovo. Eu morei em República, eu morei sozinho, então eu ensinei para ela como é que fritava o ovo, porque toda vez que ela fritava meu ovo, eu gosto de ovo mole, ela furava meu ovo, entendeu? Então eu ensinei para ela. É um saber que eu tenho que ela não sabia. E quantas coisas que ela me ensinou, né? Perfeito. Então, essa é uma coisa que a gente tem trabalhado muito. E a outra coisa é de falar de algumas coisas assim muito simples que gera essa qualidade que você perguntou lá. É o olhar de acolhimento, é de usar com mais frequência as palavras mágicas de obrigado, bom dia, boa tarde. Aí eu faço uma pergunta. Semana agora tivemos lá 30 pessoas entrando lá, perguntando assim, com quem vocês moram, com quem vocês dormem? Vocês dão bom dia todo dia? Você vê as pessoas olhando para baixo, que a gente esquece de dar bom dia, de dar obrigado para quem convive conosco no dia a dia. Isso torna tão banal, mas é tão... Eu falei assim, gente, isso é tão energizante, tá certo? E que a gente precisa relembrar isso. Isso é muito significativo para que a gente possa tornar a nossa vida melhor, com mais energia. Eu brinco sempre assim, eu falo com minha mulher, eu falo assim, se eu saio daqui para ir ali, nós tratamos que a gente dá um beijo no outro. É uma questão boba? Pode ser, mas é uma questão que mantém vivo ali aquele relacionamento e de dar um bom dia, boa tarde e de agradecer, não é nada mais que isso. Mas você vê que muitas pessoas... Aí eu pergunto, vocês já falaram da bom dia hoje? Então, passa a falar e depois eles me dão notícia. Muito obrigado, tá? Pela oportunidade. Obrigado, Luiz Paulo. Até o próximo Saúde e Futuro. Agradeço também a todos que nos acompanharam nesse episódio da série especial Saúde e Futuro, o M3BS UcaCast, uma iniciativa do Miglioli, Bianchi, Borrosino, Belinati, Scarabel Advogados, com apoio institucional da Universidade Corporativa Abrange, a UCA, e que tem o objetivo de criar uma ferramenta de comunicação e relacionamento em plataformas audiovisuais e de lançar um olhar para o futuro sobre a pauta de inovação das operadoras e administradoras de planos de saúde.